Olá, pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável do Departamento de Ciência do Solo da Exalc-USP. Eu sou Thaís Mattioli e hoje o tema vai ser classificação e mapeamento dos solos. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Então, vamos começar o nosso podcast, nosso SoloCast. Cumprimento ao meu lado o professor Eleone, coordenador do Solo Agro. Olá, Thaís, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos para mais um SoloCast. Isso aí. E hoje o nosso tema é um tema muito difundido, né, nessa área do agro, que é a classificação e mapeamento dos solos. E temos aqui conosco o professor Pablo Vidal Torrado. Vou falar um pouquinho aqui do currículo do professor. Ele é engenheiro agrônomo pela Exalc-USP, possui mestrado e doutorado em solos e nutrição de plantas pela Exalc também. Tem pós-doutorado em geoquímica de solos e pedogênese pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. E desde 2007 ele é professor titular da USP, tem experiência como professor, pesquisador e consultor na área de pedologia, com ênfase em gênese, morfologia, classificação e mapeamento dos solos, o nosso tema de hoje, de diferentes regiões e biomas do território brasileiro, atuando principalmente nos temas de formação de solos, relações solo-paisagem, micromorfologia de solos e mineralogia de solos. Professor, um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigada pela sua presença. O prazer é meu, Thaís, Luiz. Vamos conversar sobre pedologia. É um prazer estar aqui. Isso aí, professor. Então, assim, para a gente iniciar a nossa conversa aqui com o professor Pablo, eu gostaria de fazer uma pergunta talvez simples, mas que as pessoas gostariam de saber, as pessoas que nos acompanham. Por que classificar solos, professor? E quem cuida disso? Quem que classifica solos? Como que funciona a classificação dos solos? Essa pergunta é muito interessante, ela é recorrente, né? A classificação dos solos segue a mesma demanda que o ser humano tem por classificar coisas, né? É inerente ao ser humano tentar ordenar o conhecimento, né? Separar as coisas de acordo com similaridades, né? Isso tudo, de uma maneira geral. Então, a classificação de solos, em primeiro lugar, ela é importante para separar quais são os solos similares, para depois ver que tipo de demanda de conhecimento tem, para fazer o uso dessas terras, desses solos, né? Uhum. Então, a classificação, em primeiro lugar, é para isso. Em segundo lugar, ela é muito importante para poder ter uma comunicação entre as pessoas, né? A difusão de tecnologia é muito importante que seja feita conhecendo o solo, que tipo de solo é, né? Então, para que as pessoas possam conversar em termos de, a partir de um determinado nome, ter uma ideia, né, um conceito elaborado na mente sobre os diferentes tipos de solo. Cada tipo de solo vai ter depois um determinado tipo de manejo, né? E quem faz a classificação? Bom, a classificação de solos é uma coisa muito antiga. Não é a classificação que nós temos agora, ou as classificações que a gente tem agora, que a gente acho que vai conversar sobre isso também, elas são muito recentes. Elas foram sistematizadas nos últimos 100 anos, ou um pouco mais do que isso, né? Uhum. Mas classificar terras, que o conceito de terra é um pouquinho diferente de solo, né, professor Luiz? O conceito de classificar terras, que é separar as áreas que existem na natureza como sendo similares para poder fazer determinado tipo de uso, é algo muito antigo. Isso vem de uma forma organizada e que se tem conhecimento nos tempos antigos dos gregos, dos romanos, dos egípcios também, antes deles, né? E isso veio ao longo na Idade Média também teve um avanço significativo sobre isso, e no final do século XIX chegou na classificação moderna de solos.
E quem faz isso, que é a segunda parte da pergunta, é o pedólogo. O pedólogo, a palavra pedologia significa estudo de solos, né? E a pedologia, ela é recente, como ela é conhecida agora, e com esse nome, inclusive. Tem um pouquinho mais de 100 anos. Então, é uma ciência, né, relativamente recente, e a pedologia foi evoluindo com o tempo. Então, hoje, se você falar ciência do solo, né, ciência do solo tem agora um espectro de disciplinas maior do que era inicialmente a pedologia, que era aquilo de reconhecer o solo no campo, descrevê-lo, analisar e classificar, né? Então, essa morfologia do solo, a sua gênese e a classificação é que é considerado hoje como sendo mais próprio da palavra pedologia, do termo pedologia. E o pedólogo é essa pessoa que faz isso. Certo. Ok? Certo. Então, quer dizer que existem diferentes sistemas, então, de classificação de solos, é isso? Isso. Isso aí é uma coisa importante de ser conversada, porque, às vezes, você que é agrônomo, que está aí ouvindo essa conversa, já sabe que no Brasil nós temos um sistema brasileiro de classificação de solos, mas que existem outros sistemas, né, de classificação internacionais. Por exemplo, tem 2 importantes, um dos Estados Unidos, que é o Soil Taxonomy, e depois um outro mais desenvolvido na Europa, que é da FAO, que é o WRB, né? Então, basicamente, existem 2 sistemas internacionais, que foram tentativas de que se utilizasse somente um sistema de classificação no mundo todo, mas as classificações nacionais elas permaneceram por diversas razões em diversos países. No Brasil é muito forte o sistema brasileiro de classificação de solos, mas tem também, por exemplo, os russos têm o próprio sistema de classificação, os chineses têm, o japonês tem, sabe? O alemão tem, na França ainda tem o sistema francês de classificação, no Reino Unido também tem, os canadenses, os australianos. Então, é um pouco contraditório, né, que no mundo existam 2 sistemas internacionais de classificação que tentativamente são para atender todos os tipos de solos do mundo e que existam sistemas nacionais que são feitos só para aquele país. Então, por exemplo, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, pedológico, né? Estou falando sempre em pedologia, é um sistema que deve atender apenas o território brasileiro. Olha, nos cursos do Solo Agro, a gente tem, às vezes, umas experiências muito interessantes, né, nos cursos presenciais. Tem uma história que eu gosto de contar, que é quando a gente vai no curso no Paraguai, né? No Paraguai, você que assistiu o curso do Paraguai, ou você que está no Paraguai ouvindo isso que nós estamos falando agora, é interessante que no Paraguai existia uma tradição de usar o sistema norte-americano, o Soil Taxonomy, para o país todo. Então, o agrônomo aprende pedologia no Paraguai tendo aulas do sistema americano. Isso antes. Então, metade do Paraguai, o Paraguai oriental, é mapeado inteirinho com o sistema americano. Mais recentemente, o Chaco, o Paraguai ocidental, foi mapeado pelo sistema da FAO. E a agricultura da parte oriental, né, a zona agrícola muito pujante que tem no Paraguai, sofre uma influência muito grande dos agrônomos brasileiros, que aprenderam o sistema brasileiro de classificação de solos. Então, no meio do curso lá, eu tenho que abordar o sistema norte-americano, o sistema da WRB e o sistema brasileiro de classificação de solos. Isso não pode perdurar. Essa é uma situação que não pode perdurar. Isso não é bom para a pedologia, isso não é bom para a agricultura. Nós, certamente, em algum intervalo de tempo maior aí, a gente vai acabar tendo só um sistema pedológico de classificação para o mundo todo. Esse é o meu pensar, né? Eu acho que vai evoluir para isso. Não sei quanto tempo vai levar e qual vai ser o sistema a ser instalado ou usado, aquele que for mais conveniente.
E tem muitos motivos de por que é assim. Motivos políticos, motivos econômicos, motivos institucionais. Não é muito fácil abordar. É um tema polêmico, sabe? Eu estou aqui no podcast abordando um tema que os meus colegas de pedologia e de classificação podem não concordar comigo, mas é a minha visão. É muito difícil. E uma ciência como a pedologia, que é uma ciência séria, que quer evoluir, tem que ter um único sistema. Já pensou um sistema brasileiro de classificação de plantas? Ou um sistema brasileiro de classificação? Bom, nós temos esse problema, né, Pablo, com a parte de fertilidade também, né? É verdade. Você pega o fósforo, que é um dos elementos mais problemáticos que tem na agricultura em termos de manejo. Uma parte dos laboratórios do Brasil usa um tipo de extrator, a outra parte usa outro tipo de extrator, que dão resultados diferentes, que geram interpretações diferentes. Então, também na área de fertilidade tem esse problema também. E que tipo, então, de problema que isso acarreta? Né? A classificação, aonde que isso pode gerar problema, né? Assim, na prática, vamos pensar assim. Imaginando que todo mundo conhecesse, fosse treinado, né? Porque exige um treinamento. Não é simples a classificação pedológica, ela exige um treinamento, né? Tanto é que a gente faz esse treinamento nos cursos do Solo Agro. E na graduação, né? Na graduação. Então, se todo mundo fosse treinado num único sistema, seria muito mais fácil a conversa entre essas pessoas. Então, por exemplo, um agrônomo de uma multinacional, tá? Uma empresa multinacional, recebe um colega, um chefe, que vem do exterior, né? E vai mostrar os solos do Brasil. Esse colega não conhece o sistema brasileiro de classificação de solos. E esse agrônomo não conhece o sistema internacional de classificação de solos. Como é que eles vão conversar? Né? Então, é complexo, é difícil. Tem que haver uma única... Imagina o exemplo que eu dei antes, que existisse um sistema brasileiro de classificação de plantas, e você quer informações a respeito dessas plantas, mas que estão na literatura internacional. Você não vai encontrar, porque só se usa o sistema de classificação daquele país, daquelas plantas, daquele lugar. Então, mas por que a botânica é mais evoluída? Né? Por que a zoologia é mais evoluída? Porque são ciências muito mais antigas que a pedologia. Isso para falar só da classificação pedológica. Existem outros sistemas de classificação de solos que são mais utilitários, sabe? Que não é o que eu gostaria de discutir hoje, mas que são classificações técnicas usadas para determinados fins, que são bastante úteis e tal, mas não é a classificação pedológica em si. Ô Pablo, um caso interessante que eu escuto muito também nas aulas dos nossos cursos é quando a gente fala, por exemplo, do termo eutrófico. Né? Eutrófico é sinal de, vamos dizer, resumindo, alta fertilidade. Ok. Eu gostaria que você abordasse a questão do nome do solo ser dado, esse caso eutrófico, num certo horizonte do solo. Ah, sim, claro. E aí a pessoa trabalha, às vezes, com a camada de 0 a 20 centímetros, e o nome do solo tem aquele nome na camada, por exemplo, de 80 a 100 centímetros. E eu vejo essa confusão no pessoal quando ele tenta usar a classificação, mas como você comentou, não conhece em detalhes a classificação e acaba, às vezes, interpretando errado o conceito da classificação. Gostaria que você abordasse isso, porque acho que é um problema bem recorrente isso. Isso aí é importante porque... Isso é outra coisa que eu falo, eu provoco muito os alunos nos cursos do Solo Agro, sabe? E também nas aulas em geral. Eu falo assim, você que é um agrônomo de 0 a 20, né? Eu uso essa frase, o pessoal conhece, né? Fica até meio engraçado, jocoso falar, mas é a verdade. Se você é um agrônomo que estudou solos e fica apenas trabalhando com a sua amostra de solo de 0 a 20, você vai ter um conhecimento parcial do que a raiz explora. Né? A raiz não cresce somente no 0 a 20. Né? Isso para falar em relação solo-planta. Então, a classificação de solos, a classificação pedológica, né, de solos, para evitar esse tipo de problema, não classifica os solos com base no horizonte A, e sim o horizonte B. Ou seja, o horizonte subsuperficial, em profundidade.
porque esse é mais difícil de modificar com o manejo ou simplesmente não é modificado com o manejo. Então, quando fala que um solo é eutrófico, significa que ele é eutrófico, ou seja, que ele tem cálcio, saturando com a CTC, que ele tem bastante cálcio, que ele tem uma acidez menor e tal, mas é sempre abaixo da camada arável, abaixo da superfície que fica esse eutrófico, né? Nunca a gente deve pensar em classificação de solos apenas com a camada superficial. Aí, deixa eu aproveitar, Thaís, um caso bem interessante, que é uma crítica que você faz como pedólogo de um termo que tem sido muito usado hoje em dia, que a gente até corrigiu o título de uma aula do nosso curso com base na sua afirmação. Já sei o que vem. Que é a construção do perfil do solo. Como a agricultura tem cada vez mais evoluído na camada de 20 a 40, 40 a 60, tem gente chegando a 60, 80, às vezes até 1 metro de profundidade para construir um perfil de enraizamento, surgiu o termo construção do perfil do solo. Vamos ouvir o que um pedólogo tem para falar disso, para você que está nos ouvindo aí e assistindo. Imagine que vocês todos agrônomos que aprenderam pedologia, né, e aprenderam pela primeira vez a palavra perfil do solo, tenho certeza disso. A não ser que você seja um agricultor, que está filho de algum agricultor ou filho de agrônomo, que ouviu essa expressão bem polêmica para mim, no mínimo polêmica, para não falar outra coisa, para me comportar aqui no podcast, né? A construção do perfil do solo. O perfil do solo é a representação que a gente faz do solo, que é um corpo tridimensional, que está lá na natureza, ele tem um volume, né? É um volume. E o perfil do solo, em pedologia, é a representação bidimensional, aquela fotografia do barranco, tá? A fotografia de uma trincheira. Aquilo é o perfil do solo. E o perfil do solo tem os seus horizontes, né? Então, a construção de um perfil do solo se dá pela natureza, né? Pela interação dos famosos fatores de formação do solo, a rocha, o clima, o tempo, o relevo. Então, a construção de um perfil do solo leva milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares e, às vezes, como alguns solos que a gente tem, que são os latossolos, pode chegar a milhões de anos. Isso é perfil do solo. E alguém, eu não sei quem, algum agrônomo, né, me disseram que é da região sul, começou com esse termo de construção de perfil do solo, se referindo à construção do perfil de enraizamento, que o professor Caires, né, lá em Ponta Grossa, que é professor do curso, utiliza de uma forma muito adequada. Aí sim, você está se referindo ao perfil e que as raízes podem aprofundar, explorar. Isso é perfil de enraizamento. Então, não existe construção de perfil do solo pelo agrônomo dessa maneira, ou pelo manejo dessa maneira como é divulgado. E isso aí me deixa bastante... O uso inadequado dos termos é uma coisa comum em agronomia. E isso causa muita confusão. A gente tem que ter cuidado com isso. Nós que tivemos aula com um professor que cuidava muito disso, né, Luiz? O professor Gilmar, e ele tinha razão, né, na aplicação da lógica. Quando você se comunica, você tem que usar os termos de uma maneira adequada e não mudar o significado dos termos aleatoriamente por uma questão de marketing, por uma questão de divulgação de tecnologia. É isso aí. Então, você que está assistindo, você que está ouvindo, como o professor Pablo falou, vamos tentar usar o termo correto. Construção do perfil de enraizamento das culturas e não construção do perfil do solo. É isso aí, a gente tem que realmente falar o correto, né, da forma correta. Você que está nos assistindo aí, se interessou, né, por esses temas, tem interesse por aprender mais no Solo Agro, acesse o nosso site, que é www.soloagro.com.br e veja quais são os nossos cursos, nossos treinamentos, para você ficar por dentro e, quem sabe, se tornar um dos nossos alunos. Então, para continuar aqui a nossa conversa, acho que para entender, então, se chega uma amostra, né, uma amostra no laboratório para ser classificada de 0 a 20 centímetros, então não é possível resolver algum problema de manejo e conservação do solo nessa... Não, é possível, sim. É possível? Como que é isso? É possível, sim, e até... O que não é possível é você basear todas as suas decisões
de manejo daquele solo, com base numa análise química ou até mesmo granulométrica de 0 a 20. Né? Isso vai na direção daquilo que eu falei. Quem faz isso é o agrônomo de 0 a 20. Muito menos classificar ou dar nome ao solo. Né? Muitas vezes o pessoal foge da classificação por ela ter esses nomes complicados, né? Argissolo, cambissolo, são nomes que muitas vezes para o leigo geram uma certa aversão e começa a se referir aos solos da maneira mais simples possível, né? Solo arenoso, terra branca, terra vermelha, sabe? Sim. E esse tipo de nomenclatura, falar assim, chamar o solo assim, é simplificar demais e generalizar demais, né? Generalizar demais. Por exemplo, tem uma novela agora, às 8, que é sobre o agro, né? A novela nova das 8, que na verdade é às 9, né? Da Globo. E lá tem uma personagem, uma moça, que briga com o Tony Ramos, né? Por umas terras. E ela fala assim, terra vermelha, essa terra é muito boa. Terra vermelha é muito bom. Terra vermelha é boa. E nem sempre a terra vermelha é a melhor a ser explorada, né? A gente ensina isso, que alguns solos vermelhos podem ter limitações importantes para o uso agrícola. Né? O professor Alione estudou isso no doutorado e no mestrado dele. Tem alguns solos vermelhos, que são bem argilosos, inclusive, que são considerados terras muito boas, mas que têm uma limitação muito grande em profundidade, sabe? Certo. Não tem como reter cálcio, por exemplo, né, que são solos ácricos, né? Esses solos não tem como reter cálcio. Imagina uma planta não conseguir crescer num solo profundo, vermelho e argiloso. É isso que acontece nessas terras. Por outro lado, existem as terras vermelhas, que são muito férteis, né? Que são a famosa terra roxa, né? Que são os nitossolos eutróficos, né? Que tem no Brasil. Essas são das melhores terras que a gente pode ter. Então, olha quanto se perde, né? Classificando a terra por um termo mais simples, né? Chama terra vermelha. Só pela cor, né? Só pela cor. Pablo, eu me lembrei de um assunto que eu acho bem interessante, que você já comentou algumas vezes. A gente tem aquela ideia de que, ou muita gente tem a ideia de que os solos da Amazônia são o extremo absoluto de intemperismo. E a gente vê que no Brasil, por exemplo, você me corrija se eu estiver errado, mas o eixo mais ou menos que sai de Ribeirão Preto e vai até Brasília é onde estão os solos mais altamente intemperizados do Brasil, né? Em termos assim, para o pessoal que está nos ouvindo e tem essa curiosidade, o que faz um solo na região praticamente central do Brasil ser menos intemperizado, ser mais velho do que o solo da Amazônia, ou ter essa velhice que a gente chama genética? Por que isso acontece? Isso é muito bom, porque na pedologia a gente tem um paradigma, né? Que é o paradigma dos fatores de formação de solo, né? Que eu faço assim para os alunos, os 5 fatores de formação. Então, o solo é formado pela interação do material de origem, da rocha, né? Do material de origem, o clima, a vegetação, né? O relevo e os organismos que interagem ao longo do tempo. Então, os solos muito velhos, eles tendem a ser mais intemperizados. Então, são, inclusive, mais pobres e tal. O que acontece, nessa comparação de solos da Amazônia com os solos do Cerrado, o que acontece é que nos solos do Cerrado existem relevos, superfícies, né, que são preservadas da erosão durante muito tempo, milhões de anos. E agora você imagina milhões de anos com aquele solo sendo preservado, sendo lixiviado, né? O intemperismo vai avançando e tal, e ele fica preservado ali. São as chapadas que a gente tem no Brasil, né? E na Amazônia a gente tem, muitas vezes, um relevo rejuvenescido, um relevo mais recente, com solos mais recentes, né? Isso não quer dizer que na Amazônia não tem solos muito velhos, viu? Tem também. Outro aspecto, então, esse é o tempo, né? O tempo e o relevo condicionando isso.
Outro aspecto é que determinados tipos de materiais de origem se intemperizam mais facilmente, né? Então, nesse eixo aí de Ribeirão Preto até Brasília, tem os basaltos da formação Serra Geral, que dão origem a esses solos muito vermelhos, muito argilosos. E esses solos alcançam o final do intemperismo, né, antes que os outros materiais. Então, o solo ácrico, por exemplo, ele aparece com mais frequência nos solos derivados de basalto do que, por exemplo, nos solos derivados de um granito. Então, veja, é sempre pensando o pedólogo, né, o agrônomo, de uma maneira geral, mas o pedólogo especificamente tem sempre que pensar na interação dos fatores de formação para compreender como é que o solo ocorre na paisagem, né? E as generalizações normalmente são realmente complicadas de serem explicadas e muito difíceis de serem aceitas. Certo. Muito bom, professor. Nosso papo aqui está muito legal, né, pessoal? Mas para a gente ir finalizando essa parte mais científica e depois a gente ir para uma parte diferente do nosso podcast, eu queria fazer uma última pergunta para o senhor com relação a essa importância da pedologia para os agrônomos, né, e para os engenheiros florestais. O que o senhor tem a dizer, né, para esses profissionais e para que tenham uma boa formação nessa ciência? Excelente pergunta. Essa pergunta me leva ao que eu penso sempre de como motivar os nossos estudantes, né, na Exalc e fora da Exalc, a que aproveitem a oportunidade e aprendam bem pedologia. Não existe nenhuma outra carreira que tem condições de aprender solos como agronomia florestal, né? Então, os agrônomos aprendem não só pedologia, mas aprendem física do solo, química do solo, mineralogia do solo, biologia do solo, conservação do solo. Esse elenco de disciplinas, né, que trabalham, primeiro, de uma maneira bastante básica, os conceitos básicos de solos e depois os conceitos de aplicação e de tecnologia de solo. O profissional que tem acesso a isso é o engenheiro agrônomo ou o engenheiro florestal. E os problemas ambientais todos, não só da agricultura, do mundo, estão relacionados a conhecer o solo. Então, por que não aprender bem e treinar bem durante a graduação ou então nos cursos de especialização o assunto solos, né? E a pedologia, ela recolhe todas essas disciplinas, porque, por exemplo, para classificar solo, para mapear solos, que o mapeamento é outra coisa, né? Mapear solos é necessário ter um conhecimento dessas outras disciplinas também. Então, o conhecimento integrado de solos é fundamental para conhecer o solo. E se por algum motivo passou batido na graduação ou não foi, o professor não era bom de pedologia, que a gente ouve muito isso. Procure, né, o que eu recomendo é que vocês procurem essa atualização, esse treinamento, essa especialização, porque vai ajudar muito na tomada de decisão. O mundo hoje tem uma preocupação enorme, que é o meio ambiente, e o solo é a interface para tudo no meio ambiente. Sem conhecer o solo não dá. E não seja um agrônomo de 0 a 20. E nessa linha, Fábio, eu gostaria de fazer também uma questão que eu acho que é o que a gente ouve muito também do pessoal que está na área de fronteira agrícola, principalmente, o pessoal que está nas grandes áreas de expansão e mesmo as tradicionais, que é a questão, ele sabe que é importante. Se você perguntar, é importante você saber a classe do solo? Ele vai falar que é. Mas aí ele pergunta, mas eu trabalho com 15 mil hectares, eu trabalho com 30 mil hectares. E como é que eu vou conseguir viabilizar uma classificação que seja aquela mesmo, que tenha tradagens, que tenha leitura da avaliação de trincheiras, que ele consiga saber a profundidade dos horizontes, como conciliar aquilo que seria o ideal daquilo que seria o melhor possível para ele conseguir ter esse manejo? Bom, essa pergunta abrange a questão de se o território do Brasil tem mapa de solo
suficiente para poder fazer isso, né? Se o agrônomo que está trabalhando nessa região, ele tem acesso a um mapa de solos onde ele permita consultar quais são os solos que tem ali e, a partir daí, fazer alguma prospecção dentro da área para tentar identificar se os solos que ele tem na propriedade são aqueles que estão mapeados. Infelizmente, o território brasileiro não tem esse mapeamento disponível. Esse seria um mapeamento detalhado de solos. Em nível de propriedade, né, o agricultor teria acesso a essa informação, uma informação disponível, pública. Alguns países têm no mundo, poucos são, né? Os Estados Unidos, por exemplo, têm. Mas não é nossa realidade. Nós temos alguns mapas, o território está mapeado numa escala de pouco detalhe, né? Existe informação geral assim, dos solos que predominam em cada região, mas não tem esse mapeamento em detalhe. Existe uma iniciativa que foi, inclusive, ela iniciou, se eu não me engano, com o Ministério Público, fazendo com que o país tenha um programa de mapeamento de solos que é chamado de Pronasolos. O Pronasolos tenta ir nessa direção, mas é uma quantidade de recursos e um esforço de mapeamento muito grande. Claro que agora se contam com técnicas de mapeamento digital, com sensoriamento e tal, que facilitam mais o trabalho dos antigos que fizeram mapeamento de solos, mas é algo que vai demorar um bom tempo para ser viabilizado. Então, a alternativa que tem, as grandes propriedades, por exemplo, a alternativa importante que eles têm é de tentar contratar mapeamento de solos para aquela propriedade, para começo de conversa, né? Existem por aí profissionais que fazem isso. Não sendo possível, é necessário que se faça pelo menos uma compartimentação daquela propriedade por zonas de homogeneidade e tentar identificar quais são os solos que ele tem, né? Abrir uma trincheira numa área, outra e tentar identificar que solos são aqueles, isso aí o agrônomo tem que ter condições de fazer. E se ele não tiver, que procure uma consultoria que ajude nisso, né? Aí tem outras coisas que podem ser feitas. A partir de um conhecimento inicial da classificação dos solos, é possível fazer como se faz na cana-de-açúcar, que se faz uma simplificação dessa informação, reunindo outros elementos naquilo que se chama de ambientes de produção, né? Que, na minha visão, é uma simplificação de vários elementos que existem para poder ter uma tomada de decisão a nível de propriedade. E sei que isso já começou a ser implantado em outras... Nas anuais, né? Nas anuais, exatamente. Mas no mundo ideal, o mundo ideal seria isso, que o território brasileiro fosse mapeado em nível de detalhe, que os mapas fossem de acesso público e que houvesse uma melhor formação, uma formação intensa em pedologia. E essa é uma briga que a gente tem, que nas escolas tenha bons professores de pedologia, com boa formação, né? Essa é uma luta nossa, formando aqui os pedólogos aqui na Exalc e nas outras instituições de ensino superior. E que sempre seja visto nas discussões sobre currículo de agronomia e de florestal, que a pedologia esteja sempre muito bem contemplada como uma disciplina fundamental. Não sei se eu te respondi, mas era isso aí. Não, acho que é esse o caminho, porque nós temos colegas que ouvem e assistem o podcast, né, Thaís? Que às vezes eles sabem que é importante, mas às vezes não conseguem colocar na prática. Então, o professor Pablo deu umas dicas aqui para você que está nos ouvindo, nos assistindo, para, se não conseguir chegar na situação ideal, conseguir fazer o melhor possível para conhecer o seu objeto de trabalho, que é o solo, né? Exatamente. Você pode consultar sempre na tua região, pode existir, já existe disponibilidade de mapas de solos, por exemplo, em diferentes regiões do Brasil. Então, o IBGE tem alguns mapas de solos, existem alguns mapas em nível de estado de Minas Gerais, o estado de São Paulo, o estado de Mato Grosso do Sul, o estado do Mato Grosso. Existe um mapa geral que vai te dar uma ideia
de que solos podem existir naquela região. Agora, isso não quer dizer que se você vai lá fazer uma tradagem, vai encontrar exatamente aquele solo, porque aquilo pode ser uma inclusão, uma coisa que não foi mapeada naquele nível de detalhe, né? Os mapas mais gerais, eles dão uma informação generalizada do que tem naquela região. E aí existe a heterogeneidade de cada região, né? Por exemplo, as chapadas são mais homogêneas, as regiões que têm um relevo mais movimentado é outra coisa. A geologia influencia muito isso e por aí vai. Muito interessante, então, professor. Para a gente finalizando o nosso papo aqui hoje, a gente vai entrar agora para o nosso quadro, né? Que a gente vai conhecer um pouco mais de um lado diferente do professor Pablo, um lado mais descontraído. E eu já fiquei sabendo que o professor gosta de cozinhar. Então, agora a gente vai entender um pouquinho desse lado do professor. Então, vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. Então, professor, conta pra gente um pouquinho desse hobby do senhor, né? Que interessante, assim, o senhor gosta de cozinhar? Como que funciona? O que o senhor cozinha? Isso daí vem da tradição espanhola de fazer... Meus pais são espanhóis, eu fui criado... Eu nasci no Brasil, mas fui criado na Espanha. Eu vim para cá com adolescente. Então, um hábito da nossa família, de quando tem que fazer alguma coisa para os outros, em vez de fazer churrasco, faz alguma comida, né? O brasileiro gosta muito de fazer churrasco. Vamos fazer um churrasco. Sim. Eu não faço churrasco. Fiz durante um tempo, né? Depois comecei a falar, não, eu vou fazer outra coisa diferente. Então, para atender as pessoas, assim, receber gente e tal. E perguntei para minha mãe como ela fazia a paella, né? A paella, que é um prato... da culinária popular espanhola, muito conhecido, né? Muito conhecido, paella. E é paella, não é paeja. A paeja, vocês vão comer lá na Argentina, tá? O espanhol fica irritado com essa pronúncia de paeja. É paella. Então, a paella, eu comecei a fazer, aprendi com a minha mãe, fazia no fogão de casa, e depois comecei a fazer para um grupo de amigos, depois para mais gente... Depois eu fiquei cozinhando muito tempo na Festa das Nações, aqui em Piracicaba, fazendo eventos. A Sociedade Espanhola de Piracicaba, a gente fez muita paella para poder arrecadar fundos para recuperar a sede. Assim, muita gente aprendeu a fazer paella, que é uma coisa muito democrática, né? Esse prato, você fazendo. E hoje em dia, em Piracicaba, você acha em qualquer lugar os ingredientes da paella, que era muito difícil quando eu comecei a fazer. Era difícil, tinha que trazer de fora. Sim. Então, muita gente aprendeu e hoje a paella é uma comida que está bastante popularizada. Então, o nosso trabalho lá na Sociedade Espanhola é muito gratificante de ter conseguido difundir esse prato. Então, eu faço mais paella e de vários tipos, né? De acordo com o que o pessoal pede. Sim, tem mais de um tipo, então? Tem mais de um tipo, tem. Sim. A paella, ela tem uma história, né? A paella tem uma história que, inclusive, a história da paella começa com um tipo de solo. Olha, que interessante. Tipo de solo. A paella começa com a seguinte história. A Península Ibérica... Todo mundo sabe que a Península Ibérica ela foi invadida e ocupada e dominada pelos mouros, né? Que vinham do norte da África e foram ocupando do sul para o norte. Quando chegaram no Mediterrâneo, na região de Valência tem uma área enorme de solos hidromórficos, né? Gleisolos principalmente, que de uma várzea na desembocadura do rio Ebro e outros rios que tem lá, uma planície enorme, muito, muito apta para o cultivo do arroz. E os mouros trouxeram o arroz da Ásia, pelo norte da África, e introduziram na Península Ibérica,
Assim como fizeram na Itália também. Os mesmos mouros. Aí, imagina isso na Idade Média, acontecendo isso, e durante 800 anos a ocupação desses mouros deixaram esse legado, né? O cultivo do arroz na região de Valência, nessas planícies da Albufeira, que se chama, trouxe esse costume do agricultor viver do arroz, produzir o arroz, e o arroz virou um alimento nacional por séculos, né? E então o homem do campo, que tinha o arroz como base, ele tinha também em casa uma horta pequena, com algumas vagens, alguns frutos do campo, que a gente chama, e o azeite fazia parte já da tradição, da cultura. Então, o azeite, o alho, a cebola, o pimentão são os ingredientes básicos para fazer uma paella, junto com o arroz. Ele caçava uma ave, caçava uma lebre, e essa era a carne que ele tinha. Então, ele tinha uma panela, para fazer o arroz tem que ser uma panela com ingredientes assim, tem que ser uma panela bem ampla, né? Uma frigideirão grande assim, a lenha. E assim ele fazia o prato para todo mundo comer, né? Essa é a principal paella, a paella valenciana. Ela é de carnes, ela não leva frutos do mar. Olha só. Com o passar do tempo, no começo do século XX, o pessoal de restaurante, né, os donos de restaurante de Valência, da cidade de Valência, viram uma oportunidade de sofisticar aquilo. E retiraram as carnes e usaram os frutos do mar. Peixe, crustáceos, camarão, lagosta, tal. E aí surgiu o segundo tipo de paella. Então, a primeira paella é a valenciana, a segunda é a marinheira. E, finalmente, quando essa paella entrou para o resto do país, para o interior do país, o pessoal misturou as duas. E surgiu a paella mista, que leva carnes e leva frutos do mar. Que, por sinal, é a mais difundida no mundo. E no Brasil é a que mais tem... Adeptos, pedem para fazer essa paella. É curioso como o frango combina com o camarão. Olha só, que legal. Então, essa é a história, né? A valenciana, a marinheira e a mista são as três principais, mas existem outros tipos de arroz. Aí já tem o arroz negro, que é com a tinta da lula ou do polvo. E aí, já mais ao sul de Valência, tem Múrcia. Múrcia também é uma região de muito arroz, tem vários tipos de arroz, que é tudo meio parecido com a paella. Essa cultura aí me atraiu e eu comecei a fazer cursos, inclusive dei aula disso. Olha só. Teve uma época aí que eu era bem mais conhecido pela paella do que por pedólogo. E importante, né, Pablo? Além do hobby, isso, como você comentou, também é uma atividade filantrópica, né? Porque ao participar de eventos como a Festa das Nações, que é muito tradicional em Piracicaba, gera recursos que são doados a instituições. Então, tem esse lado também que eu acho muito interessante. Veja como começou, hein? Os árabes encontraram uma área de solos, de gleissolos, de solos hidromórficos e também de planossolos hidromórficos para plantar o arroz. Sem o solo não daria para fazer. A gente não estaria falando desse assunto. A gente não estaria falando desse assunto. Exatamente, muito bom. Espero que todos, né, tenham aproveitado essa história que realmente é muito rica. Nós vamos, então, finalizando o nosso SoloCast de hoje. Agradeço muito, professora, a sua presença, a professora Leone aqui comigo. Muito obrigada mesmo e espero encontrá-lo novamente em outras oportunidades. Muito obrigado, eu que agradeço. E é muito legal essa história esse formato do podcast aqui, poder falar de um jeito mais descontraído daquilo que a gente faz. É legal. Obrigado, Pablo. A gente se conhece há mais de 40 anos, né? Desde o tempo de graduação da Exalc. Mas não parece, né? Mas a gente se conhece. Desde o tempo de graduação da Exalc. Para quem não sabe também, Pablo foi um grande líder estudantil, presidente do centro acadêmico. Então tem essa veia política também aí do Pablo. Então, obrigado, Pablo. Obrigado por, principalmente, mostrar essa importância da classificação do solo, né? Porque se isso não é lembrado sempre, se isso não é reforçado, isso acaba caindo numa vala comum que as pessoas deixam de considerar
o nosso maior patrimônio, que é o solo, né? Então, eu acho que é importante a gente ter esse espaço para os nossos colegas divulgarem, lógico, num formato de bate-papo, num formato mais descontraído, mas no meio da conversa, né, Thaís? Muitos pontos importantes para aquele que nos assistiram e nos ouviram, sempre ter na cabeça a importância do solo. Isso aí, professor. Muito obrigada, professora Leone, por dividir aqui comigo. Então, a gente se encontra no próximo SoloCast. Até mais, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima!